nossos irmãos têm mantido a integridade e a perseverança no serviço sagrado prestado ao nosso Deus. Além disso, é uma congregação que tem bastante crianças. Então, além dos veteranos, nós temos a outra ponta, onde os pequeninos, os jovens e adolescentes podem aproveitar bem o treinamento que esses queridos irmãos têm dado para ajudar a congregação a progredir. Nesse último semestre, a congregação teve 14 irmãos servindo como pioneiros auxiliares, apoiando aí os 15 pioneiros regulares da congregação. E também os irmãos estão dirigindo ao todo 27 estudos bíblicos. E tiveram um novo publicador e 4 publicadores que foram reativados. Quando um publicador é reativado, isso também é uma grande alegria para a congregação. Muitos irmãos, por vários motivos, acabam enfraquecendo assim no sentido espiritual ou desanimando. E às vezes retornar às atividades é algo muito difícil. Mas todos nós, o próprio Jeová, fica muito feliz, muito animado de ver os nossos queridos irmãos voltando às atividades espirituais. Então, se esse for o seu caso, seja bem-vindo. É um prazer voltar a servir a Jeová fielmente ao seu lado na congregação. O que nós pretendemos fazer nessa semana de atividades com as bênçãos de Jeová? É provável que você já tenha recebido aí algumas matérias, alguns arquivos PDF com as nossas atividades. Então, nós vamos começar a atividade de pregação amanhã, às 14 horas e 45 minutos. Se você tiver alguma atividade na manhã, você pode programar isso, alguma atividade pessoal, não tem problema nenhum. Mas o arranjo da visita vai começar às 14 horas e 45 minutos. Nesse horário, faremos uma breve consideração e iremos para o serviço de campo ou dirigir estudos. Aí depois voltaremos aqui para o salão às 17 horas, onde nós teremos uma consideração para o campo, no final da tarde, indo até a noitinha. Então, estamos trocando as atividades pela manhã para uma atividade à tarde e à noitinha. Algumas congregações nós temos chegado às 7 horas, outras congregações estamos conseguindo trabalhar até às 8 horas. E o resultado tem sido fantástico. No decorrer da semana, espero que até o final da semana, os irmãos consigam entender plenamente o que está envolvido nesse arranjo. Aí depois, os outros dias, de quinta até sábado, 8h45 aqui no Salão do Reino. E no domingo, às 9 horas, aqui no Salão do Reino. Na sexta-feira, às 19 horas, nós teremos a reunião com os pioneiros regulares e auxiliares. E às 20 horas e 5 minutos, teremos a reunião com os anciãos e servos ministeriais designados. Talvez pode ser que você se esqueça do título do discurso público. Se você quiser anotar, aliás, já está anotado aí também nesse material, mas talvez para ter ali um fácil acesso. O tema do discurso é: você será corajoso e adorará ao Deus verdadeiro? Talvez os nossos estudantes vão gostar desse assunto. Mas se você já é testemunha de Jeová, nós poderíamos pensar de uma outra forma. Poderíamos pensar assim: você continuará corajoso e continuará servindo ao Deus verdadeiro? Porque é uma decisão que nós já tomamos de servir a Jeová, mas todos os dias nós nos deparamos com situações que testam a nossa lealdade. Aí podemos continuar nos perguntando assim. E após o estudo de A Sentinela, o discurso final: Jeová cuidará de você nas suas aflições.
Por que não diz o tema Jeová vai cuidar dos seus servos? É porque cada um precisa de um cuidado diferenciado. A sua necessidade não é a minha e a minha não é a sua. Então aquilo que seria bom para você, talvez não é o que eu esteja precisando naquele momento. Por isso o tema está ali cuidando da individualidade. Jeová vai cuidar de você nas suas aflições. Então para nós vai ser um prazer poder contar com a sua presença em qualquer uma das atividades que nós teremos, já estão então programadas com a congregação. E você também recebeu um outro arquivo PDF com todas as matérias que nós vamos considerar no campo. Você não recebeu apenas as referências, mas a matéria já está ali mesmo. E se você perceber, você vai conseguir visualizar que todos os dias nós vamos falar de estudos bíblicos, todos os dias. As considerações estarão todas voltadas para estudos bíblicos. Bem, por que isso é importante? Até mesmo por causa do tema que o irmão Oscar acabou de mencionar para nós. Sinta alegria na obra de fazer discípulos. E essa questão de fazer discípulos aparece aqui num texto que para nós é muito emblemático, né? Algo assim marcante das instruções de Jesus em Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. Ensinando-as a obedecer a todas as coisas. Bem, alguns de vocês já servem aqui no território da congregação Jardim Madelante, alguns que eu me lembro, há pelo menos uns 40 anos. E é provável que você já tenha falado várias vezes com as mesmas pessoas, mas elas ainda não aderiram à verdade. Por quê? Porque só pregar de casa em casa não ajuda a pessoa a aprender a todas as coisas que Jesus ensinou. Talvez você vai falar na casa de alguém e você pergunte o nome de Deus, e outra testemunha de Jeová já passou lá e ensinou. E ela gravou aquilo. Mas será que conhecer o nome de Deus significa que ela entende plenamente todos os requisitos para terem a aprovação de Deus? Não significa, lógico que não. Para isso é necessário dirigir estudos. Por isso que, se você pesquisar lá no Estudo Perspicaz, o verbete instrutor, ali fala que um bom instrutor é aquele que ajuda a pessoa a entender, é aquele que ajuda a pessoa a aceitar, porque se a pessoa não entender, ela vai ter dificuldades em aceitar, e é aquele que ajuda a pessoa a aplicar, porque se a pessoa não aplicar, ela nunca vai ser uma testemunha de Jeová. Mas você talvez esteja pensando, mas até onde eu entro nessa questão de ajudar a pessoa a aplicar? Porque aí é uma decisão dela. É no sentido de dar todos os recursos que a pessoa precisa para aplicar aquela instrução. E isso significa, até mesmo como instrutor, pesquisar um assunto à parte e considerar com o seu estudante se aquela for uma necessidade dela. Porque se não fizer isso, como é que ela vai dar os passos para se tornar uma testemunha de Jeová? E quando nós conseguimos fazer isso, de fato é uma grande alegria. Talvez você já percebeu essa grande alegria em um congresso, em uma assembleia, de ver o seu estudante progredindo. Muitas pessoas dizem assim, eu estou tão feliz que eu não estou me contendo. Meu estudante, ou minha estudante, está simbolizando a dedicação pelo batismo.
E quando esse estudante ainda é seu filho ou sua filha, aí aumenta ainda mais essa perspectiva. Bom, veja só uma experiência na Colômbia de um jovem chamado Javier. Quando ele foi contatado, ele não estava na localidade onde ele mora, estava lá na cidade. E era um jovem que estava envolvido com artes marciais, estava envolvido também com drogas, tinha um envolvimento com o excesso de bebidas, e além disso, é um jovem que morava muito distante. Para dirigir o estudo desse jovem, os seus instrutores tinham que pedalar por várias horas e numa estrada lá na Serra. Então imagine, o jovem já tinha uma vida um pouco complicada, morava muito distante, tinha todos os ingredientes para que aquele estudo não desse certo. Mas é interessante que ele dizia assim para os seus instrutores: eu quero muito, muito fazer mudanças. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero muito fazer mudanças. Aí os instrutores entenderam: bom, se você quer, talvez possa ser difícil para você, mas para Jeová não. Eles não desistiram. E, passado um tempo, aquele jovem e a namorada que viu ele fazendo mudanças na sua vida, também acabaram simbolizando a sua dedicação pelo batismo. Consegue imaginar a alegria quando eles conversam sobre aquele assunto e aquele diz: olha, eu achava que eu nunca ia conseguir, embora quisesse muito. A alegria que eles tiveram por não ter desistido, por pedalar horas e horas para poder chegar naquele lugarejo para dirigir aquele estudo. Será que eu e você podemos ter experiências alegres e encorajadoras assim? Lógico que podemos. Mas dois ingredientes são fundamentais. Se não quiser perder a receita do bolo, dois ingredientes são fundamentais. Qual é o primeiro ingrediente? Faça desse assunto um assunto de oração. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente: haja de acordo com as suas orações. Segundo ingrediente: haja de acordo com as suas orações. Falando sobre as orações, fazer isso assunto de oração, vamos relembrar aqui as palavras do apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5. Esse primeiro aspecto, envolvendo orações, nós vamos dividir esse primeiro aspecto em 3 pontos. Então, falando sobre a oração, vamos primeiro aqui analisar o que diz 1 João 5,14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Imagine, é da vontade de Jeová que pessoas sinceras tenham acesso à verdade e tomem posição? Se é da vontade de Jeová, então, obviamente, Jeová vai nos ajudar a encontrar pessoas sinceras. Bem, então vamos ao primeiro aspecto sobre a oração que nós queremos conversar com Jeová. Primeiro aspecto: peça a Jeová que tenha a oportunidade de contatar pessoas interessadas. Primeiro, peça a Jeová para que você tenha a oportunidade de contatar pessoas interessadas. E sabe por que isso é importante? Você deve lembrar de gravuras indicando assim anjos envolvidos na pregação das boas novas. Até no estudo que nós tivemos na semana passada, teve uma gravura que falava sobre isso. Então os anjos estão envolvidos nisso. Imagine, por exemplo, uma irmã que foi designada para trabalhar como pioneiro auxiliar. Ela se colocou à disposição e foi aprovada. Aí os anciãos deram um território para ele, uma irmã chamada Nora. Deram um território para ela. O território que você vai trabalhar como pioneiro auxiliar vai ser esse.
E ela, trabalhando sozinha, como pioneira auxiliar, ela queria muito dirigir estudos da Bíblia. E ela orou a Jeová especificamente que queria então dirigir estudos. Mas chegou numa casa em que ela se lembrou que era uma casa que normalmente o homem ali era muito grosseiro, muito rude. E ela ficou pensando, bato ou não bato naquela casa? Mas e se essa casa for justamente a casa em que eu poderia dirigir estudos? Ela resolveu bater. Quando ela bateu, quem atendeu foi uma mulher chamada Noellen. E aquele homem não morava mais naquela casa, havia se mudado há poucos dias. Aí a Noellen foi direto no ponto, eu vim aqui para oferecer um estudo da Bíblia. E ela disse, engraçado, eu e minha mãe estava conversando sobre isso, que a gente precisa aprender mais da Bíblia. Resultado, as duas começaram a estudar e hoje, quando a nora sai novamente como pioneira auxiliar, ela não precisa trabalhar sozinha, porque as duas acompanham ela no ministério. Ela não só teve a estudante como queria, como agora também ela tem companheira para o serviço de Deus. Não é animador quando nós ouvimos experiências assim? Então ore e peça a Jeová, Jeová me dê a oportunidade de fazer contato com pessoas que estão interessadas, pessoas que têm interesse, têm apreço pela verdade. Esse é o primeiro aspecto referente à oração. Qual é o segundo aspecto? Peça a Jeová também para que você tenha a motivação correta quanto a estudos bíblicos. Motivação correta? É. Por quê? Porque pode acontecer comigo e com você de nós não termos a motivação correta. Como que Filipenses, o capítulo 2, o versículo 13, pode nos ajudar? Filipenses, o capítulo 2, o versículo 13. Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês e lhes dá tanto desejo como o poder de agir. Motivação correta. Desejo. Poder de agir. Pode acontecer com um publicador, comigo, com você, independente de quem, há quanto tempo estejamos servindo a Jeová, ou até mesmo no tempo integral, de talvez não ter o desejo de dirigir um estudo. Eu não gosto. Ou talvez eu não quero essa responsabilidade. Lá no meu íntimo eu não quero. Ou às vezes eu até acho que eu não estou qualificado. Eu vejo os irmãos, vejo as irmãs fazendo partes aqui, eu digo, nunca vou conseguir fazer daquele jeito, então eu não quero. Então, às vezes, pode ser que a pessoa não tenha o desejo, por causa de vários fatores. E se eu não tiver o desejo, eu posso conversar isso com Jeová? Jeová, no fundo, eu não tenho desejo. O Senhor pode me ajudar? Lógico que pode. Aqui ele está falando que ele vai dar tanto desejo como o poder. Como é que você se sente quando você satisfaz um desejo que você tem? Não é prazeroso? Então Jeová vai ajudá-lo a ter prazer na obra de fazer discípulos também. Vai lhe dar tanto o desejo quanto o poder. Imagine, por exemplo, um publicador que talvez não se sinta qualificado para dirigir um estudo da Bíblia, que é o que na maioria das vezes acontece. Então vamos contar aqui duas experiências. A primeira experiência: visitando uma congregação, eu fui convidado por uma irmã pioneira a acompanhar um estudo com ela. E quando nós fomos acompanhar, no meu caso, eu fui acompanhar o estudo com ela, ela pediu para que eu fizesse a oração normal e ela começou a conduzir o estudo. Como é que ela conduzia o estudo?
ela pedia para estudante ler. Então, onde é que nós paramos? Já no capítulo tal. Qual é o tema desse capítulo? É esse. Muito bem. Aí vamos começar então com a pergunta do 1. Qual é a pergunta do 1? Pode ler para nós. Ela lia a pergunta, estudante. Agora pode ler o parágrafo. Leia a pergunta de novo. Vê se você achou a resposta correta. Qual a resposta? Tem um texto aí, não tem? Tem. Procura aí na Bíblia esse texto aí e lê para nós. E assim foi. Quando chegou no final da semana, aí eu descobri que na realidade essa irmã não sabia ler. Por isso que ela colocava estudantes para ler as perguntas, para ler os textos, e ela raciocinava com a pessoa à base daquilo que ela estava ouvindo. Interessante, vários irmãos daquela congregação foram estudantes dessa irmã, inclusive alguns da dianteira. Você diria que essa irmã tinha o poder para dirigir estudo? Ela podia dar desculpa, mas como é que eu vou dirigir um estudo se eu não sei nem ler? Mas ela tinha o desejo, e Jeová deu o poder. Na realidade, com o Espírito Santo de Jeová, ele pode nos capacitar a fazer coisas que habilidades naturais talvez nós não teríamos. Mas o Espírito Santo pode compensar qualquer habilidade que talvez nós não tenhamos. A segunda experiência foi de um irmão que trabalhava no banco, prestando serviço de limpeza no banco. Mas quando acabava o serviço no banco, aí ele ia lá para a salinha do gerente e dirigia um estudo da Bíblia para o gerente. A mãe do gerente dizia: como é que você se coloca numa situação dessa? Você é um homem formado, vai receber agora a instrução de alguém que trabalha na limpeza. E o gerente dizia: é que eu entendo de finanças, entendo de economia, mas quem entende da Bíblia é ele, não sou eu. E não é que esse homem também aprendeu a verdade? Então note que são situações que facilmente uma pessoa recuaria de se envolver naquela atividade. Mas essa pessoa é dependente de Jeová. E se nós formos dependentes de Jeová, podemos também ter a alegria de ter experiências como essas. Então, primeiro ponto que nós vimos: peça a Jeová que dê a oportunidade de ter contato com pessoas que têm apreço. Depois, desenvolva a motivação correta. E terceiro, em suas orações, estabeleça um alvo e trabalhe nessa direção. Por exemplo, você vai trabalhar no campo amanhã, à tardinha, à noitinha, aí você, antes de bater naquela casa, aí você olha assim e pensa: será que é nessa varanda aí que eu vou dirigir um estudo de acordo com as orações que eu tenho pedido a Jeová? Você consegue se imaginar ali naquela varanda, ou talvez naquele banco em frente da casa, dirigindo aquele estudo da Bíblia? E trabalhe com esse objetivo. Na maioria dos países, a melhor maneira de conseguir o estudo é trabalhando de casa em casa. Mas devido ao que tem acontecido com várias grandes cidades, talvez essa não tenha sido a realidade em vários lugares. Mas na maioria dos países, a melhor maneira é trabalhando de casa em casa. Mas quando você trabalha de casa em casa, qual é o melhor horário que as pessoas têm recebido você? Trabalhando aqui mesmo no território do nosso circuito, nós tivemos excelentes experiências trabalhando à noite. Em uma das experiências, o rapaz veio me atender na porta e a esposa dele ficou na janela, ouvindo a conversa. Ela veio até a janela para ouvir a conversa e participava também. Quando deixei a brochura e falei de voltar, antes de combinar qualquer coisa, ela disse assim: nesse horário, normalmente, nós já estamos em casa. O que você entende por isso? Não adianta passar em outra hora.
Quantas vezes vários irmãos já estiveram ali? E se continuar trabalhando sempre no mesmo horário, tem algumas casas que serão os eternos não em casa. Não é que não tem, não mora ninguém. Não, é porque nesse horário é impossível contratar pessoas. É o que tem acontecido. E não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Nessas próprias congregações onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar nesses horários, normalmente o campo pela manhã tem às vezes 6 pessoas, 10 pessoas, e quando é a noitinha, tem 25, 30 pessoas. Por quê? Porque assim como os moradores, a maioria de nós trabalhamos também. Simples. Então, estabeleça um alvo na sua oração. Jeová, eu quero dirigir um estudo agora. E vai naquela direção. Quando você menos esperar, a sua oração também será respondida. E esse ponto que nós estamos mencionando, sobre, que é o segundo, agir de acordo com as suas orações, você orou, considerou com Jeová todos esses pontos, trabalhe com um objetivo em mente. Hoje eu vou iniciar o estudo da Bíblia. Eu vou fazer como? Vou iniciar com um vídeo? Eu vou iniciar com uma proposta direta minha até na sua casa para te mostrar como é que funciona o estudo da Bíblia. Como é que você vai fazer? Estabeleça métodos de trabalho a cada dia que você estiver no campo. E lembre-se que o nosso objetivo é fazer discípulos. Para nos ajudar então a fazer discípulos, veja como que uma irmã fez para alcançar pessoas. Você vai ver no vídeo que nós iremos apresentar agora, que se tivesse pregado de casa em casa, não iria encontrá-la. Mas ela encontrou essa pessoa no seu próprio local de trabalho. Vamos ver esse vídeo. Eu era muito jovenzinha quando eu fiquei sem pai e sem mãe. Eu achava que era contraditório saber por que se Deus é amor, por que Ele levou meus pais. Desde pequena eu estudei em colégio de freiras e eu fazia as perguntas, né? Mas não tinha resposta. Eu trabalhava como agente de segurança penitenciária. Conheci muitas colegas de trabalho e, dentre elas, a Simone. Ela era uma pessoa difícil e ela enfrentava e sustentava a opinião dela em algum assunto até o fim. Eu gosto muito de dar testemunho informal, então eu fiz bastante oração. E eu estava pedindo a Jeová me dar coragem, porque a coragem não vem da gente. Um dia de trabalho normal, eu falei para ela que eu gostava muito de ajudar as pessoas a conhecerem melhor a Bíblia que a maioria delas tem em casa. Aí ela virou para mim e disse assim: sem chance, eu não aceito falar desse assunto. Chega por aqui, não fala mais comigo. Eu não vi com bons olhos esse sonho, Jeová. Eu tinha um certo preconceito. A Suzana, ela era diferente. Eu estava observando, todo o tempo eu estava observando ela. Muito amorosa. Daí ficava aquela dúvida na minha cabeça, como uma pessoa como a Suzana pode ser uma testemunha de Jeová. Um belo dia, passado em torno de 3 ou 4 meses, a Simone vira e me diz assim: Suzana, preciso te pedir uma coisa. Eu queria aquele estudo. Eu fiquei olhando para ela, quase que não acreditando que eu estava vendo aquilo.
Jeová sempre cuidou de mim. Ele me mostrou por que eu perdi meus pais. A Aulinha, as respostas que eu queria, ele me deu. Jeová está atento e nos dá essa coragem para conseguir falar dele. Imagine como seria minha vida se ela não tivesse falado da verdade para mim. É o nome dele que está em jogo. Então, tem como vencer o medo. Independente do lugar, independente do momento e da situação, e especialmente independente do tipo de pessoa. A frase que me marcou foi: o que seria de mim se ela não tivesse falado de Jeová? Então, quantas pessoas nós temos aí que estão perdidas, que estão sendo escondidas pelo sistema, em casas, em trabalho, frustrações e talvez até mesmo em propaganda enganosa a nosso respeito. Essas pessoas precisam ser encontradas. E agora eu fico pensando, porque todas as congregações aqui no Brasil, e essa experiência do Brasil, não só do Brasil, mas todas as congregações do mundo inteiro, entre março e agosto, serão visitadas. E quando esse vídeo for passado na congregação que as duas estão servindo, a alegria que também vai contagiar a inteira congregação. Então é algo animador. E o último vídeo fala sobre as ferramentas disponíveis que nós temos para isso. Vamos ao último vídeo. Quando anunciaram o lançamento de um livro novo, eu lembro que eu fiquei muito animada. É tudo que a gente precisa para ensinar a verdade às pessoas, bem na palma da nossa mão. Assim que eu vi o livro Seja Feliz para Sempre, deu para ver como ele chama a nossa atenção. Os parágrafos são curtos e nos ajudam a conversar muito mais com os estudantes. Com esse novo livro, eu falo muito menos. E os estudantes falam mais. Enquanto a gente estudava a sessão Aprenda Mais, na lição 2, o meu estudante disse que amou os textos e também aquelas lindas imagens. Era como se ele já pudesse se ver no paraíso, aproveitando aquelas lindas promessas de Jeová. Ele disse que conseguiu sentir o amor de Jeová por ele. Um estudante escreveu naquele quadro Tente o seguinte, que nessa mesma semana ele queria compartilhar com alguém o que ele tinha aprendido naquela lição. E ele fez isso. Na lição 11 vemos um vídeo, Jovens que amam a palavra de Deus. Depois de ver o vídeo, o rapaz decidiu que ele ia ler a Bíblia todos os dias. A gente tentava usar o livro antigo para incentivar um dos nossos estudantes a se tornar um publicador não batizado. Mas com esse novo livro, já na lição 2, ele mesmo disse que agora ele queria ser um publicador não batizado, porque ele percebeu que não era complicado, era só ele compartilhar com outras pessoas alguma coisa que ele tinha aprendido.